Bom, pessoal, nosso pão semi-italiano já saiu. Olha, casquinha. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem. Pão super natural, pessoal. Olha isso. Tá? Só leva trigo, água, sal e fermento, pessoal. Nada de química. Ó. Super delicioso, vale a pena vocês fazerem. Pronto. Bom, pessoal, para fazer o nosso pãozinho rústico, semi-italiano, eu tenho aqui, ó, no meu bolzinho aqui, 1 kg de farinha de trigo, tá? O que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho dessa farinha de trigo para cá, aproximadamente umas 200 gramas, só para fazer a esponja, tá? Olha, tirei aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar mais um. Vou colocar aqui, ó, 5 gramas de fermento biológico seco. Vou jogar aqui. Eu tenho aqui, ó, 600 ml de água gelada, que é para fazer a receita toda. Mas eu vou pegar um pouco dessa água e vou colocar aqui. Eu vou guardar essa água agora na geladeira, tá? Para ela continuar gelada. Ó, e vou misturar aqui. Só fazer uma papa molinha, tá? Olha, misturei com a colher mesmo. Ó, precisa bater, não precisa nada. Você misturou? Vou deixar isso descansando aqui por meia hora, tá? Olha como ela fica. Bem molinho, tá? Vou tampar agora com um plástico filme. Vou deixar ela descansando por meia hora. Depois que essa esponja dá uma leve fermentada, aí eu volto para começarmos a fazer o nosso pão rústico semi-italiano, tá bom? Bom, pessoal, após aguardar a esponja descansar, eu vou pegar, tenho aqui meia colher de sopa de sal. Vou misturar aqui no restante do trigo. É uma receita, pessoal, lenta, tá? Uma receita para você fazer à noite, para assar de manhã, tá bom? Olha só, meu fermento como ficou. Essa esponja é muito importante, pessoal, para a acidez do pão. O pão rústico, né? O pão italiano tem aquela acidezinha, entendeu? E ela é essencial para você fazer esse tipo de preparação. Então, quando for fazer esse pãozinho, você tem que fazer ele com tempo, tá? No mínimo de 12 horas para você aprontar e deixar ele com qualidade, com a casquinha crocante. Então, olha, coloquei aqui toda a minha esponja. E vou usar, pessoal, o restante da água que sobrou, que estava na geladeira, tá? Para fazer essa massa aqui, tá? Olha, vou colocando. É uma massinha mais para mole mesmo, tá? Ela tem uma tolerância de mole, porque se você fizer ela muito mole demais, você não consegue formar o seu pão, porque ele arreia, tá? Ele espalha. Então, tem uma tolerânciazinha para não ficar muito mole mingau. Olha só, eu adiciono aqui a água, vou mexendo por enquanto, vou mexer aqui com a colher. Depois eu já vou pegar essa massa e... essa massa, ela tem um modo diferente de sovar, tá? Tem pessoas até que postam vídeo dizendo que não tem sova, não precisa sovar. Mas é um tipo de sovar diferente ela, tá? Eu vou mostrar para vocês assim que ela tiver toda hidratada aqui na água. A massa deliga, eu vou começar a trabalhar ela aqui, tá? E aí você vai gastar um tempinho trabalhando ela assim. Ela já não vai sovar do outro jeito, mas desse jeito aqui vai gastar um tempo até você deixá-la em ponto de véu, pessoal. É muito importante também para a qualidade do pão, tá? Tô misturando bem aqui, ó. Após você misturar bem com a colher, aí, pessoal, você vai ter que tacar a mão na massa mesmo, tá? Olha, eu tô ajudando aqui a liga na massa e já vou colocar ela aqui na bancada, tá? Você vai trabalhar ela assim, ó, abrindo ela, ó, abrindo
e jogando ela para dentro. No princípio, ela vai aceitar muito, mas aí conforme ela for pegando aí elasticidade, já fica mais fácil. Olha só, pessoal. Vou jogando para cima, abrindo, esticando e jogando para cima. Você vai ficar isso aí, pessoal, uns 10 minutinhos fazendo isso, cada etapa, tá? Você vai ter que fazer isso em 3 vezes, tá bom? Vai fazer 10 minutinhos, vai colocar ela no bol, tampar, deixa ela descansando. Uns 10 minutinhos. Aí volta lá, vai fazer isso até ela pegar ponto de véu, tá bom? Olha, eu vou fazendo aqui, ó. Você perceba que ela vai pegando elasticidade, já vai ficando mais fácil de você ir fazendo as dobras nela, ó. Trago ela pra cima. E é uma massa mole, tá, pessoal? É trabalhoso, mas é uma massa mole, não é pesado de fazer, tá bom? Eu vou mostrar ela depois, pessoal, de bem sovada aí, de passada aí os três tempos aí de sovar ela, tá? Então, relembrando, eu sovo 10 minutinhos, guardo ela no bol, tampo bem tampadinha, tá, pessoal? Deixa ela descansar 10. Aí vou lá, sovo mais 10 minutinhos, tampo ela, vai fazer isso 3 vezes, tá? Aí ela vai ficar assim. Aí, pessoal, ela vai ficar assim, lisinha, olha. Maravilhosa, você consegue chegar, é só ter paciência. É um pão de paciência, tá? Um pão rústico. Para quem já trabalha aí com a venda dos pães caseiros, essa é uma ótima opção, porque é um pão diferenciado aí e faz concorrência aí com o francês, com o pãozinho da padaria. Então, pessoal, dá trabalho, mas vale a pena fazer. Molhei com um pouquinho de óleo. Vou tampar ela aqui, pessoal, com plástico filme e vou deixar ela descansando por mais 30 minutinhos, tá? Agora já é o último descanso. Não é o último, não. Porque depois que a gente modelar, depois que nós modelarmos, ele ainda vai descansar aí para assar, tá? Agora eu vou deixar ele dobrar mesmo de tamanho. 30 minutinhos aqui demorou o meu, tá? Ele cresceu bem. No caso, eu fiz esse pão pela madrugada, tá, pessoal? Olha. Aí, depois de 30 minutinhos, olha só, pessoal, como ficou a minha massa. Que maravilha. Quase estourou de tão grande, pessoal. Olha, agora eu vou trabalhar com ele, mas sem tirar toda a fermentação. Viu a importância de passar o óleo? Eu tirei o plástico facinho. Agora eu vou virar ela aqui, vou dividir ela no meio e vou tirar 2 pães dessa massa aqui, tá? Olha que massa linda, olha que maravilha, pessoal. Vou tirar 2 pães sem tirar toda a fermentação dela, tá? Ó, vou abaixar ela bem. Tem problema não. Olha. E vou tirar 2 pães aqui. Um eu vou modelar redondo e outro vou modelar ele, aquele compridinho também. Os pães aí rústico, né? Os pães conhecidos também como semi-italiano. Olha só, pessoal. Para enrolar o pão, é assim que você vai fazer. Pegando pelas pontinhas, ó. Porque não dá para você modelar do outro jeito. Vai ajeitando ele, ó. E vai fechando. No caso aqui, eu tô fazendo o pãozinho compridinho. Eu já vou deixando ele no modelo assim. A massa, às vezes, por causa do óleo, como eu passei bastante óleo, ela não tá grudando, entendeu? Mas aí você vai insistindo, sem apertar ele todo, tá? Sem tirar o ar todo da massa. Porque aqui, eu já ligo lá o forno e ele vai ficar apenas 10 minutinhos, o tempo do forno esquentar, tá? Pra poder assar. Então, ó, eu não tirei todo o ar da massa. Modelei ele mais ou menos, afinei as pontas. E aí, ó. Essa emenda você não se preocupa muito. É bom você aperta ela um pouco, mas ela vai ficar embaixo do pão, tá? E o outro eu vou fazer o pãozinho redondinho, a broa, né? Tipo a broa e dar os cortes. Olha, modelei. Vou modelar o outro pão também e vou colocar em assadeira untada com óleo, tá, pessoal? Olha, pegando pelas pontinhas, trabalhando, deixando ela bem redondinha. Vou colocar ela na assadeira untada com óleo, tá? E vou dar os cortes. São cortes profundos, tá, pessoal? Tem que dar uns cortes profundos, usar uma gilete nova, tá? Eu usei aí um cortador tipo bisturi. Mas antes de dar o corte, né? Vou fazer o característico dos pães rústicos, pães italiano. Aí você vai polvilhar, tá? A farinha de trigo por cima. Coloque numa peneirinha, você vai polvilhar a farinha de trigo por cima dela antes de dar o corte, tá? Olha.
Esse acabamento fica perfeito nos pães rústicos. Esse tipo de pão, pessoal, dá para você fazer com calabresa, com bacon, misturar na massa. Dá para você fazer ele recheado, tá? Então, é um outro mercado aí para você arrebentar nas vendas. Aí sim, pessoal, depois de polvilhar com a farinha de trigo, eu vou dar o corte aí lateral nele, tá? Bem profundo. Vou fazer o xadrez aqui em cima do outro pão. Vou levar para assar, pessoal. Forno de 200 graus, de 35, de 25 a 30 minutos, tá? Lembrando que ligo ele de 10 a 15 minutos antes de você colocar o pão para assar, tá? Depois de assado, olha como ficou os nossos pães. Maravilha, pessoal, super delicioso para o cafezinho, para o lanche, faz maior sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilha se puder. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.